E aí galera, voltei, professor Marcos Stefano, professor de Química. Estamos de volta aqui, agora com a aula 2 de gases, estudo dos gases, né? Ontem eu estive publicando a aula 1, dei uma olhada lá, a gente definiu as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, né? PVT, as variáveis de estado, e um gás, e as unidades e as conversões, certo? Hoje nós vamos ver, na parte de gases, as transformações gasosas, né, que acontecem com esses gases devido a essas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, certo? Os gráficos dessas transformações e a equação geral dos gases perfeitos ou ideais, que é a mesma coisa, certo? Bem, para começar, gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui num detalhe, né? Quando eu for calcular na equação geral dos gases, a temperatura, tanto inicial quanto final, ela sempre tem que estar em Kelvin. Ela sempre tem que estar no absoluto, professor? Exatamente, sempre tem que estar em Kelvin, né? Na escala absoluta. Né? Agora, se ele te pega um exercício em graus Celsius, aí você tem que converter de novo. Entendeu? Beleza? Agora vamos lá para as transformações, sem papo e sem conversa. Bora lá. Transformações gasosas. Primeira transformação que eu vou considerar vai ser com a variável volume, vai ser com volume, isocórica. Iso é igual, córica é volume. Volume constante. Quer dizer o que, professor? Pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura, beleza? Então, se for calcular, cortar, pegar essa equação aqui, ou eu pego essa relação, essa outra, e vou cortar o volume, entendeu? Aí eu vou ter o quê? Eu passo essa temperatura aqui, ela vai passar igual a uma constante K, ela vai passar multiplicando. Aí vai ficar PI igual a K vezes TI, certo? Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Igual a K vezes TI, porque o volume é constante, certo? Beleza? Quando é que ela vai ser isotérmica, né? Que a isocórica, ela também é chamada lei de Charles, né? O nome do físico que estudou isso aqui. E a isotérmica, quando é que ela vai ser? Que é a lei de Boyle. Ela vai ser, de novo, sempre iso é igual, temperatura constante, igual. Beleza, gente? Quer dizer o quê? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Eu vou ter o quê? Que a minha pressão, ela vai ser igual a K, que é uma constante aleatória aqui, dividido pelo meu volume. Okay? Uma numerador e outra denominador, uma é o inverso da outra aqui. Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura. São diretamente, a relação é direta. Aqui é inversa. Ó. Aumentei a pressão, diminui o volume. Um é o inverso do outro, beleza? A terceira transformação que eu vou considerar é a isobárica, que é a lei de Avogadro, né? Você já ouviu falar dele, da constante de Avogadro, lá na aula de estequiometria. Eu vou ter o quê? Pressão constante, iso igual, bárica, esse bárica é pressão. Pressão constante, por causa disso meu volume vai ser diretamente proporcional à temperatura. Por quê, professor? Novamente, pego uma dessas duas equações aqui, dessas relações, eu peguei essa aqui, ó, vendo como tá aí aqui, corto o volume, aí fica o quê? VI sobre TI, aí igual esse K, aí passo o TI multiplicando. Eu vou ter que o meu VI, meu volume inicial, é igual a K vezes TI, ó. Diminuir o volume, diminuir a temperatura. Ao contrário também acontece, ó. Mesma coisa para pressão, beleza? Certo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês os gráficos de cada transformação gasosa, né? O primeiro gráfico vai ser o gráfico pressão versus temperatura, né? Se é pressão versus temperatura, professor, cadê o volume? Volume é linear. Não, é constante, né? Vai ser uma reta assim, tracejada para abscissa X. Volume é constante, né? Que é um gráfico de transformação isocórica. Pressão versus temperatura, certo? Aí o gráfico aqui é linear. Quer dizer o quê? Que tanto a pressão, ó, quanto a temperatura estão variando. Elas estão aumentando, ó. O gráfico é crescente. Beleza? Aqui, professor, pressão versus volume. Se não tem temperatura, quer dizer o quê? Gráfico de isotérmica, lei de Boyle, beleza? Aqui, esse gráfico aqui é um gráfico de uma função exponencial que a gente vê na matemática, que é uma hipérbole esse gráfico. Perceba aqui que a minha pressão, ó,
Não é difícil você imaginar aqui que a pressão, pela lógica você sabe que a pressão está aumentando e o volume está diminuindo, né? Porque são o inverso, pressão inverso do volume, lembra? Ó? Isotérmica, tinha um tipo gráfico de isotérmica. E esse aqui, volume versus temperatura, não tem pressão, não tem o que discutir, é isobárica, certo? Pressão é constante, beleza? Quer dizer que tanto o volume quanto a temperatura estão aumentando, são diretamente proporcionais, certo, gente? Beleza, né, professor? Até aqui tá só fila. Equação geral dos gases, certo? A equação geral, gente, ela vai igualar, ela diz o seguinte, que as minhas três variáveis de antes, P, V e T, né, que é o PVT, tem que ser igual de depois, tá certo? Então, PI vezes VI sobre TI é igual a PF vezes VF sobre TF. Moral, P vezes V sobre T é igual a constante, certo? É uma relação aqui, uma razão, uma proporção. A minha equação geral. E eu quero botar só uma observaçãozinha que inclusive eu já disse, perdão, mas eu vou dizer, ó, temperatura lembra que é sempre em Kelvin. Não vai calcular se te disser no enunciado, não bota em graus Celsius não. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro e não coloque graus Kelvin, que Kelvin não é medida em graus. Certo, gente? Dá um exemplo aqui de transformação rápida para vocês, só para fechar essa aula aqui de hoje, certo? Para não ficar, senão fica muito grande o vídeo. Só fechar essa aulazinha aqui de hoje. Eu vou dar aqui um recipiente aqui, qualquer, esse becker aqui, esse recipiente, perdão. E eu vou ler essa tampinha aqui, que a gente chama de êndulo. É uma tampinha móvel. Essa tampinha aqui, a gente chama ela de êndulo móvel. Êndulo móvel, essa tampinha, certo? Eu vou ter aqui o meu volume inicial, vai ser 4 metros cúbicos, pronto, o volume inicial, certo? E eu vou baixar esse êndulo aqui, né? A minha temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, certo? Então aqui vai ser a transformação o quê? Isotérmica. Vai ser igual a 20 graus Celsius, ó. Olha só que você tem que estar atento, né? E aqui a minha pressão inicial, 2 atm, certo? 2 atmosferas. Aqui eu vou desenhar o que aconteceu depois que eu baixei o êndulo. Depois que eu baixei o êndulo, foi aplicada uma força, né? É lógico que não é difícil você perceber que quando eu abaixei esse êndulo aqui, essa tampinha móvel aqui, o volume diminuiu, na verdade. Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer que as partículas, as moléculas, elas ficaram mais comprimidas, né? Ou seja, a pressão é maior. Então essa pressão, 2 atm, ela vai aumentar o dobro. Aqui eu vou ter a pressão final de 4 atm, certo? Eu vou botar aqui, eu estou botando valores aleatórios. E o meu volume final, certo? Ele diminuiu a metade, né? 2 metros cúbicos. Pronto, diminuiu a metade. A temperatura inicial e final são a mesma, é constante, né? Estou só dizendo aqui para vocês como é que é, né? Temperatura inicial igual ao final igual a 20 graus Celsius, certo, gente? Aqui eu dei só um exemplo, mas se eu usasse aqui a equação geral, qual seria o volume final dele, né? Vamos calcular aqui um pouquinho, né? Apagar aqui. Vamos lá. A equação geral o que? PI vezes VI sobre TI igual a PF VF sobre TF, né? TF é 20, né? Só que aqui está em graus Celsius. Eu não posso deixar em graus, ó. Tem que estar em Kelvin. Não posso deixar em graus Celsius. Então, você usa essa formulinha que eu mostrei na aula 1. K igual a C mais 273. Que vai dar aqui em 293 Kelvin. 293 Kelvin aqui. Vai dar 293. Então, eu vou ter o quê? Pressão 2 vezes 4, que é o volume inicial, ó. 2 vezes 4 sobre 293, certo? Que é igual a pressão final, ó, 4 vezes o volume final, que é o que eu quero achar,
dividido pela temperatura final, que é 293 também. 293 igual, ó, igualdade, vai embora, certo? 2 vezes 4 são 8, então vai ficar 8 igual a 4 vezes VF. Passa dividindo, beleza? Aqui eu tinha reduzido a metade do volume, mas eu tirei essa metade aí para a gente determinar, utilizar a equação, beleza? Aí fica o quê? 8 sobre 4, logo meu volume final vai ser 2 metros cúbicos, certo, gente? Aqui eu usei metros cúbicos exatamente, né? Eu já tinha colocado aqui o volume final como 2 metros cúbicos, como reduzir a metade, mas eu botei aqui para a gente usar a equação geral, praticar um pouquinho como exemplo, tá certo, gente? Bom, e por hoje é só, essa foi a nossa aula de hoje de gases ideais, certo, gente? Curta, comente, compartilhe, envie meu canal, poste, mande para os seus amigos, siga meu Instagram, Hora da Química, e deixe sua curtida. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo, viu? Espero ter te ajudado no Enem e vestibular. Valeu!